Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Bom, e dando sequência ao nosso vídeo, eu acho que a gente está num momento interessante para falar sobre esse assunto, dado que a Vitória recentemente fez uma live com a doutora Mariana e falou bastante sobre o tema. E é um tema que é muito interessante a gente se aprofundar porque é uma doença silenciosa, né? Então eu acho que os mínimos sinais de qualquer coisa já precisam ser alertados, a gente precisa saber, porque assim como ela é silenciosa, é uma doença que se for descoberta bem no comecinho, as chances de cura e tratamento, Reversão. etc., e reversão são maiores, que é sobre a doença da gordura no fígado. Então hoje a gente vai falar sobre as 9 principais dúvidas que a Vitória ouve bastante no consultório, né? Ela é a especialidade dela, então ela atende bastante isso. E aí eu acho que é legal a gente falar um pouco mais sobre, certo? A Certo. primeira dúvida é a seguinte: a gordura no fígado tem cura? A gente já falou um pouquinho, né, nessa introdução, mas discorra um pouco melhor sobre se tem cura ou não. Sim, a gordura no fígado ela tem cura, porque existem ali graus da gordura no fígado, né? É um nome mais popular, mas o diagnóstico correto é esteatose hepática. Tem o grau 1, 2, 3, então é normal nós termos uma gordura no fígado até 5%. Então, vários órgãos podem ter gordura dentro deles, é que o fígado ele também é mais de fácil medição, vamos dizer assim. E aí até 5% vamos dizer que é normal ter, porque faz parte do nosso organismo. E acima de 5% a gente já fica mais de olho e começa aí o diagnóstico de desteatose hepática. É uma doença muito comum, mas nós não podemos normalizar só porque é comum, né? Ser comum não é ser normal, são Sim. coisas completamente diferentes. Então a gente tem o grau 1, grau 2, grau 3 e até o grau 3 ele sim pode ser reversível e a gente faz isso com o estilo de vida principalmente, né? Do mesmo jeito que a gente melhora, a gente pode piorar a gordura no fígado, então a gente precisa criar um novo estilo de vida para isso. Tá. E a gente falou também que ela é silenciosa, né? Sim, sim. Então, se ela é silenciosa, como é que a gente pode fazer um diagnóstico? Você, como nutricionista, faz esse diagnóstico ou necessariamente tem que ter um médico? Enfim, como é que funciona esse diagnóstico? Sim, necessariamente precisa ter um médico, tá? Normalmente é feito um exame de rotina. O principal é a ultrassonografia do abdômen total. Eu recebo muito paciente por indicação de ginecologista, porque faz parte, né, da nossa rotina ginecológica. Então a gente vai lá uma vez por ano na ginecologista, ela pede exame de sangue e alguns ultrassons, né, normalmente tireoide, do abdômen total, além dos vaginais comuns, né, ali da nossa rotina. E aí, nesse exame, ele é o mais popular, de fato, para ter o diagnóstico. Como a gente vê todo o nosso abdômen, pode estar ali alguma observação específica do fígado, tá? Além desse exame, a gente tem outros, né, como o Fibroscan, que não é muito comum, mas é o exame mais padrão ouro para realmente ver o grau da esteatose hepática, a presença dessa gordura no fígado. E aí quem faz normalmente é o hepatologista. Então o médico que cuida do fígado, ele tem especialidade de hepatologia. Tá? É importante porque a gente fala muito de gastro, mas a gente não entende o que é hepato, né? Hepatologia é o médico específico, né? É especialista ali em fígado que fez uma residência para isso, tá? E aí o que eu mais recebo de fato é da ginecologia por ser rotina. E aí depois dela vai passando para o hepatologista, né? Então, ou ele pega ali uma indicação de um outro médico, então tem essa comunicação. Mas como nutricionista não sou eu que dou o diagnóstico, e sim faço parte do tratamento. Mas, beleza, você não dá o diagnóstico ali, mas Eu encaminho. dados os É. sintomas ali, dados os quadros, você já meio que consegue também falar, ó, passa num hepato e não fazer o caminho contrário, né? Porque eu Sim, acho sim, com que certeza. Porque assim, tem
infelizmente ainda existem médicos que não dão muita atenção para isso. Então, se a gente não dá atenção, isso uma hora ou outra pode evoluir. Lembra que eu até respondi agora que existe o grau 1, grau 2, grau 3 da doença? Se a gente não tem uma ação sobre o tratamento, essa doença ela pode progredir. Daqui 2 meses, Vitória? Não, pode ser daqui 20 anos. Só que uma hora ou outra ela pode virar algo muito pior para você. Ela pode chegar no diagnóstico de cirrose e casos mais graves mesmo, até para transplante hepático, né? A gente já tem estudos mostrando que daqui a alguns anos vai ser a principal causa de transplante de fígado no mundo como um todo. E se a gente não tem essa atenção, a gente não tem tempo de correr atrás. Então, infelizmente, ainda temos médicos que, mesmo pedindo exames de rotina, não dá essa devida atenção. Fala, é só uma gordura no fígado, ou nem fala para o paciente. Então, eu sempre peço os exames, né? De sangue, ultrassom do abdômen total, para eu ver toda a digestão do paciente como um todo. E aí, se tem ali um diagnóstico, eu até pergunto para o paciente se ele tem essa noção, né? Se ele tinha essa ciência do diagnóstico de esteatose hepática. Agora, se eu vejo o resultado, vejo que ele não tem um diagnóstico, eu não posso dar. Eu só relato que mostrou isso no exame e encaminho para o médico, né? Então, eu posso, como nutricionista, encaminhar para o médico ou também investigar. Graças a Deus eu trabalho com muitos médicos que me escutam, assim, olha, eu acho legal a gente pedir tal exame. Por quê? Porque às vezes no exame de sangue eu vejo que ele está com uma síndrome metabólica. O que a gente chama de síndrome metabólica? Uma alteração na glicemia, uma alteração no colesterol, alteração na pressão. Então a gente vê que tem um processo inflamatório maior e que provavelmente dentro desse quadro ele tem gordura no fígado. Então com a nossa prática a gente já sabe o perfil dos pacientes. Eu falo, opa, ninguém pediu ultrassom, ninguém pediu um fibroscan. Então eu preciso de um médico para fazer o pedido. E aí, nessa troca aí, né, com os colegas de profissão, aí eu sim solicito, ou então, assim, mando uma carta, né? Às vezes o paciente vai passar por um médico do seu convênio, que eu não conheço, não tenho acesso, eu falo, independente do médico que você for, precisa ser hepatologista e você vai mandar essa carta para ele. Então, eu escrevo o porquê que eu gostaria de uma maior investigação. Tá, e a causa dessa gordura no fígado, ela é mais relacionada com alimentação, tem questão da bebida alcoólica, medicamentos, sei lá, quais são as principais causas, assim, dá para elencar isso? Hoje, as principais causas são envolvendo ali a alimentação e a falta de atividade física, tá? São os principais pilares da causa da gordura no fígado. Antigamente se falava muito, né, de cirrose e bebida alcoólica, e hoje a gente não precisa ter tão essa relação. Até quando a gente fala de cirrose, com um diagnóstico de um paciente que não tem o uso da bebida alcoólica, acha algo diferente, né? Fala, nossa, por que tem cirrose e não bebe álcool? Como se só isso trouxesse a piora do fígado, tá? Claro, né? Não indicamos a bebida alcoólica nem para esse paciente, mas para nenhum, né? Como nutricionista, eu não tenho nem o direito de fazer qualquer indicação de bebida alcoólica. Porém, o que a gente mais vê na nossa população é a diminuição da qualidade nutricional. Então, muitos alimentos ultraprocessados, muitos embutidos, a praticidade, né? O fácil acesso, o abrir saquinho, muitas bebidas com alto teor de açúcar, gordura saturada durante o dia todo, ou faz um jejum por longo tempo e aí faz uma refeição só com uma concentração muito alta de calorias, também é importante observar. E o que a gente fala da falta da atividade física? Uma coisa que eu e você já conversamos muito aqui, né? Que é o mínimo indicado pela Organização Mundial da Saúde, que é 3 vezes por semana um exercício resistido, que é, por exemplo, a musculação, exercício que tenha força, né? E 150 minutos por semana de exercício aeróbico. Então, se eu não faço esse mínimo, eu estou ali colaborando para, a longo prazo, o meu corpo ele começar a pifar, vamos dizer assim, né? Então, são várias possibilidades de causas, não dá pra gente... Sim, não. Vamos dizer, é fácil ter, né? Mas tudo parte do estilo de vida da pessoa. Tudo parte do estilo de vida da pessoa, exatamente. Interessante. Eu também achei que era mais
mais linkado com bebida alcoólica, de repente algum medicamento, né? Não. A gente sabe que... Pode ser também, mas hoje em dia não faz tão parte, assim, é realmente fast food, bebidas açucaradas, são as principais causas do que uma bebida alcoólica. A bebida alcoólica também entra nesse ponto, não só pelo fato de ter o álcool, mas ter a segunda maior substância com caloria, né? Então, o álcool é uma molécula que tem muita caloria também. Então, ele tem todo o processo inflamatório dele, mas ele também apresenta muita caloria, que isso vai também vinculando com o aumento do peso. A gente também tem estudos que a gente vai fazer uma live específica sobre essa também lá na outra rede vizinha. Estudos focados em mulheres pós-menopausa, porque essa troca hormonal, vamos dizer que deixa um ambiente mais propício para que a resistência insulínica, aumento de colesterol sejam maiores do que antes da menopausa. Então é muito comum a paciente não ter nada e depois da menopausa, nossa, agora tem pré-diabetes, o colesterol está aumentando, aí começa a gordura no fígado. Então alterações hormonais também podem colaborar com a presença da gordura no fígado. Interessante. Mas tem muita gente que tem diagnóstico. Nossa. É bem interessante, porque realmente a gente fica muito preso, né? Na nossa ignorância, né? Mesmo, no assim, nosso mundo, né? E aí, assim, beleza, já que não necessariamente tem a ver com bebida alcoólica, mas ela pode potencializar e tal. Você até falou que você não indica a bebida alcoólica para ninguém, mas você não indica, mas ao mesmo tempo, uma pessoa, por exemplo, que tem a gordura no fígado, ela tem uma restrição, assim, não pode de jeito nenhum, pode um pouquinho, tem um limite. Como é que funciona a bebida alcoólica para essa pessoa que né, tem o diagnóstico da gordura no fígado? Não pode de jeito nenhum. A indicação é que realmente restrinja 100% pelo teor calórico e pelo teor inflamatório também dessa substância, né? Então, o álcool a gente não tem um metabolismo focado para ele, então quando ele entra no nosso organismo, realmente é um processo delicado, né? Ele pode mexer com muitas coisas dentro do nosso corpo. Eu poderia fazer um vídeo só sobre o álcool aqui, porque são muitos detalhes, né? A gente pode, inclusive... Podemos fazer. É um vídeo muito interessante para trazer aqui. Porém, o que acontece? Quando eu tenho diagnóstico de gordura no fígado, que tem cada grau, o que muda de um grau para o outro? O quanto esse órgão fígado está inflamado. Então eu posso ir piorando com a bebida alcoólica, com o meu estilo de vida como um todo, exatamente por aumentar o processo inflamatório presente nesse órgão. Se a gente for ver esteticamente, se você jogar no Google aí, grau de esteatose hepática, você vai perceber que até a foto do fígado, do órgão, aparece. O primeiro é um fígado saudável, é vermelhinho, igual quando a gente compra uma carne mesmo, fazendo uma comparação um pouco estranha, mas assim, é vermelhinha, né? Um vermelho mais vivo. Aí começa a ter o grau da esteatose hepática. E quando a gente tem os últimos, a gente percebe que o fígado, até a parede, fica como se fosse mais rígida, né? Não fica lisa, fica com um monte de bolinha, ele fica um vermelho mais escuro, quase preto. Isso é um processo inflamatório, né? Porque a gente aumenta a fibrose, então ele vai ficando rígido ali, presente, realmente decorrente do nosso estilo de vida. Então, por isso que eu falo, se a gente não cuida, ele pode piorar. A cirrose nada mais é que um processo inflamatório, né, e um quadro de fibrose excessiva dentro desse órgão, tá? E a gente estava até falando de exames, né? Eu tenho esses exames que eles são de imagem para diagnóstico, mas um que a gente se preocupa muito quando altera, junto com o diagnóstico de esteatose hepática, é de fato os marcadores hepáticos dentro de um exame de sangue. TGO, TGP, Gama GT, tenho certeza que você sempre está aí no seu exame de sangue, a gente não entende o que é de fato, né? Cada um deles. Mas eles são marcadores do fígado, da função hepática. Se eles começam a alterar, quer dizer que a doença está presente num processo tão inflamatório que está mexendo com a função desse órgão. Porque o fato de você ter gordura no
fígado um grau mais leve, ela não mexe com a função, ela mexe com a estética. Então eu consigo ver a gordura na imagem do exame. Mas não quer dizer que ele tá com fibrose, com processo inflamatório. Não, ainda dá tempo de correr atrás. Agora, quando além da imagem eu tenho exames com TGO, TGP e os outros marcadores hepáticos alterados, quer dizer que não só esteticamente, mas a função do fígado está sendo alterada. E aí é onde a gente começa a se preocupar mais ainda, tá? Tá. Então não existe uma dose, não existe nem para casos de gordura no fígado, quanto para todos os outros, tá? Assim, quando o paciente fala, e quanto eu posso beber de bebida alcoólica? Eu sou bem direta. Como nutricionista, a minha recomendação sempre vai ser 0. Não existe uma dose limite, sabe? Uma dose aceitável, falar, até aqui tá tudo certo. Eu acho que quando a gente vai no profissional da saúde, ele te dá um mínimo, ele tá errado, né? Desculpa a minha sinceridade, mas eu como nutricionista eu não acho nada coerente com a faculdade que eu fiz eu te dar um mínimo de bebida alcoólica. Então eu sempre falo pro paciente, a minha recomendação é que você zere. O que você vai conseguir fazer, aí é outros 500, né? Mas assim, você vai ter que reduzir frequência ou quantidade o máximo que você conseguir, né? Tá. Mas não vai partir da minha boca falar o... Bom, e aí você falou sobre, já que não tem uma causa, né, específica assim, podem ter várias e agravantes, mas existe um pilar de equilíbrio entre alimentação e atividade física. Sim. Depois que eu estou com o diagnóstico da gordura no fígado, existe alguma atividade física que seja recomendada, mais ou menos? A questão dos 3 dias de exercício resistido e 150 minutos de aeróbico aumenta para 4 dias resistido, 200 minutos de aeróbico? Muda alguma coisa? Tem alguma... Não muda. Mas é legal enfatizar que qualquer exercício é válido. Então, para a pessoa começar, qualquer um começa, né? Seja uma caminhada de 30 minutinhos por dia, seja passear com o cachorro, seja fazer uma bike, uma esteira, seja fazer natação, seja fazer uma dança. O importante é ele começar a se movimentar. Principalmente nos dias de hoje que a gente fica muito tempo sentado. Então tem muita gente que vai pro trabalho e demora horas para chegar no trabalho, né? Tem paciente que demora 2 horas no trânsito. Seja de ônibus, seja ali de carro ou até de metrô. Muitas vezes você fica parado, você não se movimenta. São 2 horas paradas para ir, né? Aí para voltar, eu conto 4 horas no meu dia. Aí eu chego no trabalho, eu fico lá no computador sentado. Então o mínimo de movimento, ele já vai fazer a sua gordura visceral, que é a gordura que fica mais na região abdominal, entre os órgãos, a de fato se mexer, né? Então realmente a gente precisa se mexer e para dar o primeiro passo, qualquer atividade importa, tá? Então, Mas a gente precisa dar o primeiro passo, mas aí a gente também precisa dar uma aumentada também, né? Sim. Porque nosso corpo acostuma, né? Qualquer atividade vale. Pô, aí você fica só fazendo meia hora de caminhada. Precisa pôr um pouco mais de intensidade, precisa pôr uma musculação, exercício resistido. Precisa, né? Não só pela gordura no fígado, mas como no geral, né? Isso, pra não perder só também massa muscular no meio do processo. A gente quer que esse paciente perca gordura, né? Não músculo. Então a gente precisa do exercício resistido. A gente comenta várias vezes que uma hora ou outra a gente vai ter que se deparar e criar algumas pazes com a musculação, né? Que é tão odiada aí no mundo, vilã da história, mas assim, é que realmente ninguém substitui o exercício feito na musculação. Mas o nosso corpo acostuma com exercício. Até quem treina há muitos anos, você pode falar sobre isso, você sempre troca o exercício que você faz. Tem exercício que a gente mantém, né, que são os clássicos, mas assim, você sempre renova. Por quê? Porque o corpo acostuma, você precisa de novos estímulos, então o corpo, ele precisa se movimentar. Se a gente está usando tanto músculo, a gente vai usar o outro e assim por diante. Então, começar é importante, qualquer uma, mas você precisa ter em mente que precisa sempre da evolução, né? A necessidade mas eu digo isso porque, assim, é uma particularidade minha, mas eu me incomodo um pouco com o pessoal que vai na academia e fala, tá pago. Como se fosse uma dívida, nossa, eu tô fazendo por você, sabe? Assim, não é tá pago, tá feito,
tá realizado, tá cumprido meus objetivos, sabe? Quando você olha, porque é o que você falou, né? A musculação é a grande vilã aí. Pra mim não, pra mim é tão normal fazer a musculação que quando eu não faço, eu acho que tem alguma coisa esquisita. Nossa, Henrique, você vai todo dia pra musculação radiante, cantando, feliz da vida? Não. Não vou. Às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô com sono, às vezes eu tô desgastado mentalmente, fisicamente, mas eu vou lá porque eu tenho um compromisso meu comigo mesmo e eu sei que tá lá. E quando eu estou lá, eu penso assim, pô, já que eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Às vezes o meu melhor não é o melhor realmente que eu já fiz, o melhor treino, não, mas é o meu melhor naquele cenário, naquelas condições que eu tenho. Sim. E aí a pessoa vem e fala, tá pago, eu acho que é um negócio que ela diz pra ela mesmo, de que, ó, tá vendo só? Era um sacrifício pra você, agora você precisa de uma recompensa. Aí a chance da pessoa falar um tá pago, chegar em casa, tomar um banho, pedir um Big Mac, aumenta. Então, a questão da atividade física, beleza, a gente vai com 3 dias de força resistida e 150 minutos. Pô, você conseguiu fazer 160 minutos? Faz! Você conseguiu fazer 30 minutos por dia de segunda a sexta de caminhada. Um dia você consegue fazer uma corridinha, um trotezinho, uma caminhada e no outro dia você faz uma bicicleta com uma intensidade um pouquinho maior? Já tá bom! 3 dias por semana de força resistida. Beleza, vai 3 dias numa semana, vai 3 dias na outra, aumenta um pouquinho a carga, vai 3 dias na outra, aumenta um pouquinho a carga, aumenta um pouco a repetição, na outra semana você já vai 4 vezes. Vai criando esse tipo de coisa, mas assumindo um compromisso com você mesmo, sem falar o tá pago, porque senão você fica nessa prisão eterna de, pô, De ser algo obrigatório, né? ser algo obrigatório, ser algo ruim, e aí junta com uma doença que é silenciosa, uma doença que até você tá nos últimos estágios, você fica, sei lá, 10, 15, 20 anos sem nem... Sim, aí. Né? Exatamente. Aí a pessoa muito fala, tempo, pô, né? aí eu fui no médico, tô lá no grau 2, no grau 3, vai 2,5 para 3 ali e tal. Pô, então assim, é um negócio que é reversível, eu não tô sentindo nada. Vou lá, vou fazer qualquer coisinha e tal, e tá tudo certo. Não, vamos mudar um pouco essa nossa percepção, essa nossa visão principalmente da atividade física, né? Que o pessoal fala, não gosto da musculação porque você pega o peso lá, fica lá, mesma coisa sempre. Não Eu é acho a mesma que coisa. uma coisa que muda muito, eu acho que a gente tem muitos motivos para ir fazer atividade física. A gente tem muitos motivos para não ir também, mas a gente tem muitos motivos para ir. E acompanhando os pacientes, um que ficou clássico, não vou dizer pegar pesado com o pensamento, mas vale essa reflexão, é que a gente não tem essa reflexão. É o poder fazer. O poder fazer faz muita diferença. Tem muita gente que gostaria de fazer e não pode fazer nesse exato minuto porque está assim internado no hospital. Sim. Nossa, mas aí se eu for pensar nisso, eu não faço mais nada na vida, né? Assim, é um pensamento mais a fundo. Mas precisa ter essa reflexão, precisa ter esse nível de reflexão. Precisa. Porque o Henrique acabou de falar, não são meses. E é muito difícil a gente falar para um jovem, olha, você tá aqui com a gordura no fígado, eu preciso que você pense nisso, porque daqui 20 anos pode virar outra coisa, pode ter uma cirrose. Ele só vai sentir isso quando ele ter esse caso mais grave, esse estágio mais grave, e complicar a vida da família dele, a vida dele daqui 20 anos. Você entende que é muito difícil a gente ver isso a longo prazo? É complicado, né? Não é uma coisa que eu falo, amanhã vai te implicar. Não é igual ir ao banheiro, né? Tem dia que a gente tá com diarreia, que a gente fala, ai, nossa, deixa eu resolver logo. Não, é silenciosa, então não tá te incomodando. Mas, na verdade, vou até chamar a atenção, ela é silenciosa porque alguns sintomas, hoje a gente trata como normais. Por exemplo, o cansaço. Pode ser um sintoma da gordura no fígado. Só que as pessoas vivem tão cansadas que isso é normal. Estar cansado é normal. Você tá me olhando, eu não tenho nenhum paciente com gordura no fígado e fala assim, nossa, estou radiante, estou com vontade de treinar,
estou com vontade de cozinhar, dando risada o tempo inteiro com a minha família, viajo e tenho muita disposição. Não, as pessoas elas estão cansadas, elas não estão dormindo bem, ou elas têm falta de apetite, ficam horas sem comer, ou elas têm muito apetite, ou elas têm muitas vontades de comer certas coisas, ou elas sempre têm uma azia, um refluxo, queimação, na hora que acorda sempre tem um mal-estar. Não tem uma gordura no fígado falando, nossa, eu acordo e meu dia é maravilhoso. Então, pequenos sintomas a gente considera como normal, porque quem está vivendo isso não sabe não ter essas coisas. Sim. E quando ela fica pelo menos 15 dias sem ter, ela começa a dar mais valor pro tratamento. Ela fala, caramba, é legal não ter, né? Sim. É legal comer e não me sentir mal. É legal eu dormir com sono, ter um sono profundo e acordar com maior disposição. Sim. E isso a gente só vai ter com essa alteração realmente do estilo de vida, né? Então, ela é silenciosa entre aspas. Entre aspas, né? Que a gente normalizou o anormal, né? É porque quando a gente tem um grau de cirrose, aí pega muito a nossa vida. Sim. Aí eu posso ter consequências, até a mais famosa, não querendo assustar ninguém, mas até a mais famosa, que se chama encefalopatia hepática, que é um grau de cirrose descompensada, que altera, né, nossa função cognitiva, nossa memória, nos traz confusão mental, letargia, até para caminhar, pode nos levar até o coma, dependendo da esteatose hepática. Então, assim, quando a gente vai passando graus, aí realmente as coisas começam a falar, meu Deus, tá mudando muito aqui minha qualidade de vida, não só minha, como de todos que convivem comigo. Então, é bom sempre colocar a mãozinha na consciência e não pensar assim, eu ainda tenho muito tempo para resolver. Ao contrário, o fato de você ter tempo para resolver, não precisar resolver para amanhã, quer dizer que você tem muitas opções, muitas coisas para fazer. Até via de alimentação, não preciso ser chata, restritiva, nada disso, porque a gente ainda tem tempo. Então, você pode criar um novo estilo de vida, ter uma reeducação alimentar com toda a calma, humanidade, paciência e leveza, né? Sim, e aproveitando que você entrou na alimentação, então, né? Que a gente falou de 2 pilares ali, alimentação e atividade física. A gente já falou bastante aí sobre a questão da atividade física. Na parte da alimentação, uma pessoa que tem a gordura diagnosticada, existe algum alimento ou existem alguns grupos alimentares, sei lá, nos quais ela não pode de jeito nenhum consumir? Sim, os ultraprocessados, e aí eu vinculo refrigerantes, suco de caixinha, suco em pó, então que às vezes eu até esqueço de falar dele, porque pra mim é tão fora da casinha, que aí eu sempre esqueço de falar dele. Mas o suco em pó, mesmo sendo light, diet, qualquer nome que ele tenha, realmente ele tem muito aditivos alimentares ali presente, e eu preciso lembrar que nem tudo nessa vida é caloria. Que mesmo sem caloria, eu posso ter alguns ingredientes ali naquele produto que me fazem piorar o processo inflamatório do meu corpo, tá? Então, é muito importante você ler os ingredientes de qualquer coisa que você vai comprar no mercado. Todo rótulo tem lista de ingredientes, tem umas maiores e outras minúsculas, né? Tem que colocar uma lupazinha, mas assim, existe a lista de ingredientes. Os ingredientes sempre estão na ordem do mais usado para o menos usado. Então, se o açúcar é o primeiro ingrediente, quer dizer que ele é a base daquela preparação, ele é o mais usado, tá? E o último ali da lista foi o menos utilizado para preparar aquele produto. Então, assim, ler os ingredientes e não entender o que está escrito, aí você já chama um alerta. Porque eu falo que a lista de ingredientes tem que ser feita com coisas que a gente tem em casa, né? Então, assim, dióxido de carbono, eu tenho certeza que você não tem na sua casa. Então, quando os nomes ficam muito complicados, ou quando a lista é muito grande, a gente sempre tem que fugir. Então, a gente fala muito dos refrigerantes, independente de marca, suco de caixinha, a parte dos sucos em pós. Algumas opções mais saudáveis ali, em questão de suco, é o suco integral, né? Que realmente só tem ali a fruta na composição, e a gente tem algumas marcas que vendem. A gente fala muito das bolachas, seja recheadas ou não, porque a gente pega no pé dos ingredientes também, tem muita quantidade de açúcar, né? E isso pode alterar a sua insulina, que é o hormônio que trabalha com a sua glicemia sanguínea, né? Então, a gente pode piorar, você pode ter um pré-diabetes.
E se a gente não consegue controlar a glicemia, todo o metabolismo, né, da glicemia, não só a glicose em jejum, mas todo o metabolismo, que também eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas a gente pode ter a gordura no fígado através do consumo excessivo de glicose, né, da alimentação, de carboidratos, um carboidrato refinado como o açúcar, tá? Então, uma coisa está vinculada com a outra, né, não é só a gordura saturada. A gente pega muito no pé de macarrão instantâneo, e aí até na live a gente brincou, né? Se for a última coisa que você tenha, vai que você tá no deserto com macarrão instantâneo na mão, você faz só o macarrão e não utiliza o tempero. Porque eu tenho a lista de ingredientes do macarrão e eu tenho a lista do ingrediente do tempero. E eu quero ver você lendo as duas listas de ingredientes e me contando o que você achou. Assusta, né? A do tempero, principalmente, nossa. Muita quantidade de sódio, né? né? A gente tem uma retenção de líquido muito grande. Então, realmente, a gente precisa controlar, né? Macarrão é tão fácil de fazer, gente. O macarrão comum já demora 5 minutos. Você não precisa de um instantâneo. Ele já é instantâneo. Né? Enfim. O sem glúten, então? Nossa, e o sem glúten é super instantâneo também. Então, se você só tiver isso no deserto, você pelo menos não use o tempero, faça o seu, né? E aí a gente também pega um pouco mais no pé de tudo que tem muito ingrediente, igual eu falei. Vamos dar um exemplo. Iogurte sem sabor. A gente tem até a embalagem, está ali escrito, né? Número 2, tem 2 ingredientes. Tudo que eu ponho sabor, eu começo a ter uma lista gigantesca. Então, o sem sabor do iogurte eu tenho 2 ingredientes. Agora, um iogurte com mel, eu já tenho uma lista que de 2 viram 10 ingredientes. E eu não acho o mel no ingrediente. Ah, Vitória, então o que eu faço? Você compra um iogurte sem sabor e coloca o mel dentro da sua casa. Né? Coloca sabor nas coisas dentro da sua casa. O iogurte é fácil de ter isso. A gelatina, tem gelatina incolor, que é só gelatina. E eu coloco qualquer sabor nela ali do mercado. Eu já adiciono muita coisa ali em cima. Então é mais fácil você comprar uma gelatina incolor e colocar uma fruta dentro da sua casa. Fazer um suco ali com a fruta, dilui ali a gelatina e faça uma gelatina com sabor na sua casa. Você pode até colocar um pouquinho de iogurte, fazer como se fosse um moussezinho. Esses dias a gente fez parecendo um danoninho. Eu usei a gelatina incolor. Então, tudo que tem muito ingrediente, a gente fica também em cima. Salgadinho, né? Essa parte de abrir os sacos. Não é que tudo que é feito pela indústria é ruim, mas a maior parte, de fato, a gente precisa sair correndo quando a gente tem a gordura no fígado. E, muito importante citar, embutidos. Salame, presunto, peito de peru, que alguém um dia disse que era saudável. É igualzinho presunto, tá? É verdade. Então, assim, você fazia uma dieta, não, tô de dieta, hoje eu vou fazer um lanchinho de peito de peru. Gente, misericórdia, não, tira aí o peito de peru, mortadela, Peito linguiça, de peru com queijo branco, sempre falaram que era verdade. super saudável. E um tomatinho top, e gostoso, né? Tudo que tem salzinho é gostoso, não vou negar. Linguiça, a salsicha, o bacon, e eu gosto de pegar no pé porque nem sempre a gente come assim, né, um petisco ou no lanche, mas a gente usa muito como tempero. Linguiça e bacon a gente coloca no feijãozinho para dar um sabor, na sopa para dar um sabor, e aí aquela gordura saturada tá toda ali no caldo, e isso também pode fazer mal. Às vezes é um detalhezinho que tá todos os dias de forma bem pequenininha. Ah, você come linguiça? Não como de jeito nenhum. Aí na hora que eu pergunto tempero, minha mãe coloca todo dia no feijão. Aí não dá. Ah, Vitória, mas e se eu pegar só o caldo e não comer a linguiça que tá ali no meu feijão? A gordura saturada está no caldo. A gente cozinhou, né, com embutido. Não tem como. Tira essa parte dos embutidos, coloca uma páprica defumada, uma páprica doce ali, que já dá mais sabor também. E você não vai sentir tanta falta. Ervas, assim. né? Eu acho que assim, ervinhas, numa forma O geral. que é ótimo na cozinha. Especiarias, ervas, putz, fica tão Mais gostoso. saboroso, Você né? faz, espreme um alho, uma cebola ali, põe um pouquinho de azeite para dar uma dourada. Um sal é bem básico, alho, cebola, azeite, sal, e você põe alguma ervinha. Vai fazer um peixe, põe
um lemon pepper, uma coisa assim, vai fazer um frango, põe uma pápricazinha defumada, vai fazer uma carne, põe um chimichurri, sabe? Um negócio muito simples assim, que dá um baita de um sabor. E beleza, você falou dos alimentos aí dos principais vilões, eu já até imagino a resposta, pegando os principais vilões, jogando pro outro lado, né, os maiores aliados, mas quais são os principais alimentos para essa pessoa que tem a gordura no fígado consumir, que são os maiores aliados dela, né, nesse processo? É aquela frase que é muito famosa, né? Que é desembale menos e descasque mais. É muita verdade ali no tratamento, porque é você ir na feira e comprar ali. Não é pra também, nossa, comer um mundo de fruta, que é uma dúvida muito comum com a gordura no fígado. Não precisa comer um mundo de fruta. Mas umas 2 porções de fruta ali, que a gente fala de o que é uma porção, umas 100, 150 gramas, uma fatia de melão, um kiwi, uma maçã, uma banana, uma pera, uma unidade, né, de alguma fruta ali, média, menor, ou uma fatia das demais. É importante você ter esses micronutrientes das frutas, sim, porque elas têm muitas vitaminas, né, ali presentes. Além disso, legumes, verduras, aproveitar os folhosos, né? Um alface, uma rúcula ou uma couve-manteiga refogada, espinafre, escarola, catalonha. Eu tenho tantas opções ali, você ir variando. Então, o que a gente fala das refeições principais, né? Almoço e jantar. Um prato onde metade desse prato eu tenho legumes e verduras. Verduras são as folhas que eu acabei de comentar. Legumes a gente considera desde um tomate, um palmito, abobrinha, brócolis, beterraba, o que você gostar, né? Cenoura, por aí vai. Então, metade desse prato. E a outra metade, vamos enriquecer também de boa qualidade nutricional. Proteína animal, né? Se você consome, ou proteína vegetal, né? E ou pode fazer o uso das duas. Leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, uma soja texturizada que parece uma carninha moída para quem não consome proteína animal. Eu tenho o arroz, e o mesmo grupo do arroz eu posso ter batata inglesa, batata doce, mandioca, mandioquinha, abóbora, fazem parte do mesmo grupo. Né? Não vai colocar abóbora na parte dos legumes, não. Bota no mesmo grupo do arroz. Você pode misturar, mas você não precisa comer aqui um montão de arroz e um montão de abóbora. Um montão de arroz mais batata, né? Porque a gente às vezes pega o prato ali, não tem nada de legumes, aí eu como arroz, purê de batata, uma colherzinha de carninha moída e aí uma batatinha frita. Aí realmente não tem como. Então a gente enriquecer esses pratos das refeições principais. E as demais a gente colocar parte de frutas, sementes. Faz um mix de sementes na sua casa. Não precisa comprar cada uma. Aqui em casa a gente faz, mas assim, faz um mix. Coloca uma semente de chia, uma semente de linhaça, coloca um gergelim, bota tudo num pote com tampa, pega uma colherzinha de sobremesa, bota na sua fruta do café da manhã, bota na sua fruta do lanche da tarde, enriquece essa alimentação, tira o óleo do preparo da sua refeição e aí a gente consegue ter uma alimentação um pouquinho mais saudável, né? Acho que isso é para todo mundo, né? Para todo mundo. Frutas, verduras, legumes, coisas naturais, é o que você falou, não é falando mal da indústria nem nada, mas quanto mais prático, mais saborizado, mais a gente vai começando a escorregar, né? Não tem jeito. É difícil. Eu sei que a alimentação saudável ela é mais trabalhosa, porque sem organização, sem planejamento, você não tem como cozinhar, dá trabalho, mas a gente tem que escolher os trabalhos que a gente precisa ter na nossa vida. E outra, assim, é simples, a gente não tem como fazer milagre. Então, você pega lá, não sei, um saco de bala de morango. Não sei quanto tá custando um sacão de bala de morango com 100 balas ali dentro. Mas vamos por aí R$10, talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu juro que eu não sei, tô chutando aqui. Pô, você vai pegar uma bandejinha de morango. Vai custar mais ou menos, tem lugares que custa 8, tem lugares que custa 12, tem lugar que custa 6. Vamos por aí também uma média de uns 9, R$10 uma bandejinha de morango. Cara, uma bandejinha de morango, você não faz um sacão daquele de bala. Já começa por aí. Se você for parar para fazer uma conta básica,
Você fala, pô, se com uma bandejinha de morango eu não faço esse sacão de bala, quem dirá colocar todo o custo da indústria para produzir, para embalar, para distribuir, todo o custo da operação da indústria e ainda assim esse saco de bala chegar na ponta com esse preço. Então, assim, não existe morango dentro da bala de morango. A bala de morango não existe a fruta morango. Existe uma essência de morango. Eu até tive isso, eu acho que foi na escola, aula de química, alguma coisa assim. Eu lembro que a professora levou uns potinhos com essas essências. Você sente o cheiro da essência de morango, parece que você está sentindo o cheiro do morango. Você sente o cheiro da essência de banana, parece que você está com uma Sim. banana ali. É a mesma coisa. Mas não tem nada de fruta ali, propriamente dito. Não existe o morango, não existe a banana nessas balas, essas coisas. Esse salgadinho, sabor churrasco, sabor camarão, sabor não sei o que. Não existe o que ele está dizendo ali. O sabor é um puro aroma químico. Então, assim, é só a gente parar para fazer conta. Não tem como, pelo custo do produto, da base ali, né, do morango, de um churrasco ou um pedaço de carne, pelo custo do camarão na ponta ali, você olhar e falar, pô, o cara consegue fazer esse produto e vender nesse preço. Não fecha a conta. Então tem alguma coisa esquisita. Então acho que não só para gordura no fígado, mas como para alguém que está querendo uma alimentação mais saudável, você, às vezes eu falo essa sigla para as pessoas e todo mundo fica assim, FLV, o povo não sabe o que é um FLV. Pô, se você não sabe o que é um FLV, eu sinto muito, mas a sua alimentação ela é mas horrível. Não é que FLV é uma nomenclatura mais de quem trabalha no mercado. Não, lógico que não. Todo mundo sabe. É que o Henrique trabalha com o mercado, então ele é muito acostumado a falar FLV, porque você trabalha com compradores de mas FLV. as pessoas no geral... Aí eles não se tocam, que é fruta, legumes e verduras. Então, assim, entendeu? Enfim, mas estou te apresentando o tal do FLV, então coloque mais FLV na sua casa, coloque mais... se for um processado, assim, por exemplo, o arroz, eu não vou colher o arroz lá no pé e trago para casa, eu compro no mercado o saco de arroz. Claro. Mas ali, sabe, é o mínimo de... Então, assim, tentar esses mínimos, fugir desses alimentos, para você que tem gordura no fígado, é excelente, mas para você que também não tem a gordura no fígado, mas tem alguma outra coisa, ou só simplesmente quer uma alimentação mais saudável, acho que esse é o ponto de partida. E para a gente finalizar, a última perguntinha é com relação à água. Tá. A água é importante para todo mundo, né? Nosso corpo é feito 70% de água, então não preciso falar aqui da importância. Mas para quem tem a gordura no fígado, existe alguma conta diferente daqueles lá que você geralmente faz, que é 35 ml, 40 ml por peso, alguma coisa assim? A gordura no fígado, essa variável muda ou... Não, realmente a gente mantém com um mínimo de 35 ml por quilo do peso. Então você vai se pesar, vai ver o quanto você está pesando. Ah, Vitória, se meu peso for muito acima, a gente tem ali uma média de peso ideal, através de IMC, a gente faz alguns cálculos, tá? Mas assim, eu peso 70 quilos, então você vai fazer 70 vezes 35 e aí vai dar a quantidade de água que você vai tomar ao longo do dia. Mínimo 35, o máximo, né, uma média que a gente tem da nossa população, 50 ml. Então, se você não toma nada, não tem como começar com 50, você vai pro 35. Aí, se mesmo assim for uma quantidade muito grande, né, comparado ao que você toma hoje, vai aumentando aos poucos, não precisa ser do 8 para 80 também, né, vai aumentando aos poucos. E um detalhe super importante que eu já falei aqui, estar hidratado é tomar água o tempo inteiro e não ficar batendo meta diária, tá? Por quê? Às vezes a gente coloca lá o nosso cálculo, dá 2 litros no dia. Aí você vai falar, então para bater a meta eu vou acordar, vou tomar 1 litro, e vai. Aí você trabalha o dia todo, esquece, não lembra, aí você fala, nossa, preciso tomar mais 1 líquido antes de dormir. E vai dar mais golões e pronto, bate 2 litros. Isso é estar hidratado? Não, isso é bater meta da tua cabeça, né? Então, além de você se preocupar com quantidade, se preocupe com fracionamento, porque aí a quantidade vira uma consequência. Se você aumenta de hora em hora o que você toma, você automaticamente vai tomar mais e vai estar mais próximo da sua meta ali diária, tá? Então, veja que se a cada 1 hora você tá dando aí
uns golinhos, pelo menos uns 6 golinhos ali. E aí você vai ver que no final do dia você vai tomar mais do que você achou que iria tomar. Tomar água. É que, assim, a pessoa fala, eu não consigo lembrar de tomar água. Eu acho muito não querer se cuidar realmente, assim, você falar que você não lembra de tomar água, sabe? Uma coisa muito básica, a gente precisa fazer. Pra mim é normal também, eu tomo uns 4 ou 5 litros de água por dia, é bastante, é muito. Mas como eu faço bastante atividade física, também envolve a questão do suor e etc, que desidrata mais, então eu acabo aumentando. Mas você para pra pensar, garrafinhas de 500 ml, como é que você não consegue tomar 4 garrafinhas daquela por dia? É o que você falou, de manhã toma meia garrafinha, antes do almoço toma mais meia. Aí na hora do almoço toma mais meia. Depois do almoço toma mais meia. Já foram 2 garrafinhas daquela e você tá indo no almoço. Sabe? Dá pra gente fracionar. Sim, é o fracionamento. Quando a gente acorda, a gente já tem uma tendência de ter um pouco mais de sede. Então, eu sempre recomendo o paciente tomar umas 500 ml já pela manhã, né? Ao acordar. Às vezes já toma um remédio ali, já emenda com suplemento, já faz esse geral. Além da água sozinha, a gente pode atribuir a água dos chás, né? Pode água com gás? Também pode, a gente só restringe para quem tem alguma alteração de digestão. Então, às vezes o paciente já está apresentando refluxo, azia, queimação, e aí realmente pode atrapalhar o processo qualquer gás, né? Não só da água, mas como qualquer outra bebida. Mas se você não tem nenhuma alteração da sua digestão, a água com gás também é uma via. Aí pode colocar, às vezes, uma garrafinha de 500 ml no seu dia para ser algo diferente se te incomoda ficar tomando só água, né? Então, tem outras variações. E só acrescentando uma coisa, assim, a gente já finalizou as dúvidas aqui, eu acho que tá bem claro, mas tem um ponto que eu acho que é interessante a gente acrescentar sobre qualquer doença, assim, na visão espiritual da coisa, né? A doutrina espírita, eu falo que ela... Por que ela é chamada do Consolador Prometido, né? Porque ela mostra pra gente que a encarnação atual é a nossa encarnação mais importante. Isso tem que ficar claro. Essa nossa encarnação é a encarnação mais importante, porque é atual. Mas ela é um estalo de dedo, assim, ela é um flash, ela é um piscar de olhos perto da eternidade. A gente não sabe quantos anos tem de fato o nosso espírito, mas a gente sabe que, dado que nós estamos num planeta de expiações e provas, partindo para um planeta de regeneração, a gente já é pelo menos milenar. Pelo menos alguns milênios a gente tem. Quantos não dá para saber, também não é importante, mas a gente já é pelo menos um espírito milenar. O que são 30, 50, 80, 90 anos dentro de milênios? Nada. É um piscarzinho, é um flashzinho. Eu brinco que é como se eu pisar no teu pé aqui agora, vai doer por uns 30 segundos. Claro, se eu só pisar, né? Se eu não quebrar seu dedo e tal, mas se eu pisar, vai doer por uns 30 segundos, daqui a pouco passa. O que são esses 30 segundos de dor no dedo dentro dos seus 29 anos de vida, por exemplo? Nada, possivelmente daqui a um mês você nem vai lembrar que eu pisei no seu dedo. Passou, é rápido, é isso. A encarnação dentro da existência do espírito é a mesma coisa. É um pisão no pé ali rápido que passa em 30 segundos e depois você nem lembra. Por que eu estou falando isso? Quando a gente traz essa ótica da doutrina espírita de que a encarnação ela é um flash, é algo muito rápido, muito passageiro, dentro de um todo muito maior, a gente consegue entender que a jornada do espírito ela é muito mais completa e muito mais complexa do que o que a gente consegue enxergar agora. O que a gente faz vai ter um impacto, vai ter um resultado. Às vezes não nessa encarnação, às vezes numa próxima. Sim. Aí a gente vai ver bebês recém-nascidos nascendo com várias limitações, alergias, doenças, até deficiências mesmo, etc. Poxa, mas nasceu assim, não é daqui, é de lá de trás. Então existe uma construção.
E aí, quando a gente traz a doutrina espírita nessa ótica do Consolador Prometido, ela é o Consolador Prometido porque ela te mostra que, independentemente do que você está passando agora, é passageiro e é muito rápido quando a gente pensa no ponto de vista da vida do espírito, e tudo aquilo que você está passando é uma consequência de algo que você fez. Sim. Está 100% na nossa mão. O Espiritismo fala muito sobre o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele está no momento da plantação, não na colheita. Nós escolhemos o que a gente vai plantar, mas a gente não consegue escolher depois o que a gente vai colher. Se a gente plantar limão, a gente não vai conseguir colher laranja, a gente vai colher limão. Então, se hoje nós estamos plantando hábitos ruins, consumindo esses alimentos ultraprocessados, etc., não consumindo frutas, verduras e legumes, não consumindo coisas naturais, não cuidando da atividade física, não tomando água, etc., a gente vai colher. Ah, mas eu não quero ter a gordura no fígado. Então você faça algo antes da bomba explodir. Ah, mas eu não quero ter tal coisa. Então você cuide antes. Você, que é o que você falou, você trabalha muito na prevenção. É aí que está o ponto da coisa. E quando a gente traz a ótica da doutrina espírita para qualquer doença, a mais tranquila, uma rinitezinha, desde uma rinitezinha até um câncer, um Alzheimer, algo muito maior, muito mais grave, uma gordura no fígado que já virou cirrose, já está nesse último estágio, você falou da confusão mental e etc. Tudo, absolutamente tudo tem um ponto de partida. E esse ponto de partida é o seu livre-arbítrio na hora da plantação. Alguma coisa você fez em algum momento, talvez não nessa encarnação, mas você fez e aí você está colhendo. E por que é interessante a gente falar isso? A doença, na visão da doutrina espírita, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. A doença do corpo físico é um prelúdio de cura da alma. Então, quando a gente passa por uma doença, por exemplo, uma gordura no fígado, em algum momento dessa ou de outra encarnação, a gente não soube respeitar o nosso fígado. E aí você vem com uma doença para você aprender a respeitar. Porque apesar desse corpo físico ser algo, uma veste que foi emprestado para a gente por um determinado X de tempo para a gente poder evoluir o nosso espírito, não é porque foi emprestado e que quando morrer acabou esse corpo que você não tem que cuidar. Então, se você não cuidar do seu fígado, em algum momento você vai desenvolver alguma coisa do fígado. Eu tenho certeza que eu não cuidei do meu intestino, do meu estômago, da minha alimentação. Eu tenho certeza que eu não cuidei de toda essa parte digestiva, etc., em outras encarnações, porque eu tenho todo esse meu sistema digestivo, ele tem algum comprometimento. Maior ou menor, o meu maior problema é no intestino, mas todo o meu sistema digestivo ele tem algum comprometimento. Então eu sei que em algum momento eu não cuidei muito bem dele. Então a gente vai passar por uma doença no corpo físico para a gente poder aprender a cuidar. A gente aprendendo a cuidar, isso vira um prelúdio de cura da nossa alma. E aí fica registrado no nosso perispírito que a partir daquele momento a gente já aprendeu a cuidar. Então, o Consolador Prometido é isso. É a gente entender que não existe um fim quando acaba o corpo. Não, tudo aquilo continua. A gente não vai conseguir fazer planos de vida de 500 anos, de 1000 anos aqui. Mas se a gente fizer planos de vida tentando ser o melhor possível, cuidar o máximo possível, reparar o máximo possível, tentar andar o mais na linha possível, vai ser melhor para as nossas próximas encarnações também. Porque a responsabilidade é toda nossa, é 100% nossa. E na hora da plantação do seu livre-arbítrio, você tem que saber escolher as sementes adequadas para você plantar no solo. Porque depois que você plantou, regou, cresceu, aí já não tem mais o que fazer. O que está ali é o que você vai colher. E se você não gostar da colheita, a responsabilidade de ter plantado errado, ela é 100% sua. Então eu quis trazer essa visão espírita também, a Vitória falou bastante da parte clínica, claro. mas eu quis trazer essa visão espírita também para a gente, eu digo, chamar um pouco mais dessa responsabilidade para nossa mão, porque principalmente quando a gente tem uma doença grave ou alguma coisa assim, a gente também busca terceirizar. Não posso fazer nada. Talvez você vai estar no estágio da gordura no fígado, que já evolui para uma cirrose, e você não vai poder fazer grandes coisas. Mas
você poderia ter feito antes. Então, não vamos esperar a bomba explodir para a gente tomar alguma atitude. Sim, sim. E eu acho muito bacana, interessante o tratamento da gordura no fígado, porque envolve muito essa mudança de identidade, de vida, do estilo, né, de vida como um todo, de todas as áreas da nossa vida, porque não tem um comprimidinho mágico que fala assim, ó, você toma isso daqui e vai simplesmente melhorar. Não, você precisa mudar as suas decisões, as suas ações. Então é um processo muito de evolução e de desenvolvimento pessoal. Do dia para noite? Não, mas é necessário. Então não adianta a gente fazer algo milagroso por 30 dias. Pode melhorar, Vitória? Pode. Mas do mesmo jeito que melhora, piora depois se você não conseguir manter esses hábitos a longo prazo. Então, esse é o ponto, né? E eu acho que como liçãozinha de casa, e falando como nutricionista, eu indico realmente você avaliar a sua alimentação, você escrever um diário alimentar, um recordatório de pelo menos 24 horas. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o que você come, qual a quantidade, porque na correria a gente não tem noção. Esses dias eu vi, tem um perfil no Instagram que faz super vídeos assim de memes engraçados sobre alimentação, né? Fala assim, eu falei pro médico que eu não como quase nada, não como nada de doce, mas o vídeo dele ele vai sempre falando e gravando, comendo, né? Então aquela pessoa que o tempo inteiro tá falando que não come doce com uma colher de doce de leite na boca. E às vezes no automático a gente não percebe. Então você fazendo um diário alimentar é um ponto de partida para você analisar o que está acontecendo. Olha de cima, né, para sua alimentação e fala o que eu faço de errado. O que eu preciso ajustar, porque às vezes não é tudo, né? Não precisa ajustar tudo. Um detalhezinho aqui, outro lá. Então escreve, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você pode escrever o que e quantidade, porque os dois importam, qualidade e quantidade ali dos alimentos. E proponho para você, faça esse recordatório, dá uma olhadinha e toda semana coloca, fala assim, vou mexer um pouquinho em uma coisa. Sim. Vou tirar isso aqui, vou pôr isso aqui. Vou tirar isso aqui, vou pôr isso aqui. E vai se propondo a esse desafio até que, sei lá, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já tenha um outro perfil ali de recordatório alimentar que você olha e fale, puxa, tá muito mais saudável, tá muito melhor. Vai fazer bem pra você, coloca água, sabe? Tudo isso que a gente tá falando são coisas que vão ser positivas pra você no final das contas, certo? Perfeito, certo. E lembre-se sempre que corpo e espírito é o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.